from the 8th grade. How are you today? I'm Lucas again, the English teacher. It's a pleasure to stay here. And now we have our English classroom. Let's start. Olá, queridos alunos do 8º ano. Eu sou o Lucas, como vocês sabem, o professor de inglês. É um prazer estar aqui novamente. Nós temos a nossa aula agora com um novo conteúdo, certo? The places of the city. At the city, there are so many places. Então, na cidade, nós temos diferentes lugares. And it's important to meet, to know these places. Então, é importante a gente encontrar, conhecer esses lugares. In English, it's okay? Vamos lá, conhecer cada um deles. School, the first place. School, que significa em português escola. For example, school is a place of learning. School is a place of study. Então, a escola é um lugar do conhecimento, do aprendizado. School. Hospital. Hospital, que significa hospital. Hospital is a place of care. It's a place that care of patients. Então, o hospital é um lugar de cuidados, onde se cuida dos pacientes. Hospital. Temos também bank, que significa banco. I take money in the bank, at the bank. It's okay. At the bank, I take my money. Então, no banco, a gente tira o dinheiro, certo? A gente saca o dinheiro. Supermarket, que é supermercado. Supermarket, I buy foods at the supermarket. Então, eu compro comidas, eu compro alimentos no supermercado. My foods. Restaurant, que significa restaurante. He had dinner at the restaurant. Então, a gente tem... ele teria jantado, ele jantou no restaurante. For example. E aí, restaurant, que significa restaurante em português. He had dinner or she had dinner. It's okay. We have also, in the same way, nós temos também pharmacy, que significa farmácia, pharmacy. For example, he bought the medicine at the pharmacy. Então, he bought the medicine at the pharmacy. Pharmacy, que é farmácia, eu poderia dizer, por exemplo, ele comprou o medicamento na farmácia, ok? Que é um lugar onde a gente compra mesmo, né? Theater, que significa teatro. Então, there is a play in the theater. Então, tem uma peça no teatro. Está acontecendo uma peça no teatro. In our city, there is the theater. Então, e na nossa cidade tem um teatro. It's okay. Library, que significa biblioteca. Books are at the library. Books are. Os livros, todos os livros estão na biblioteca. The mail books, the important books. Então, os livros estão na biblioteca. Playground, que significa parque infantil. Playground. There are toys in the playground. For example. E aí seria um parque mais infantil, destinado para as crianças, certo? Um parquinho. Essa palavra é muito utilizada nos países de língua inglesa. Playground. Então, there are toys in the playground. Tem brinquedos no parquinho, no parque infantil. E police station, delegacia. There is a police station em Pesqueira. Então, tem uma delegacia aqui, né? Police station. Where is the policeman? Where is the policeman? Que é onde está o policial. Onde fica o policial, policeman. Post office, que é a agência dos correios. Post office. Orders are at the post office. Então, as encomendas estão na agência dos correios. Os correios são os responsáveis, né? Por entregar as nossas encomendas in our home, nas nossas casas, na nossa casa. Fire station, posto de bombeiros. Então, the equipments are at the fire station. Equipments are at the fire station. For example, ok?
Então, por exemplo, os equipamentos estão no posto de bombeiros. Museum, another place. Museum que seria museu. There are some museums here in our city, em Pesqueira. Então, tem alguns museus aqui em Pesqueiras. Aqui em Pesqueira que são lugares importantes. Why? Because these places keep stories. Então, porque esses lugares, eles mantêm, guardam a história, né? Church. Church, que significa igreja. Então, church, it's a holy place. Então, a igreja é um lugar sagrado, um lugar de orações. And the bakery, bakery, que significa padaria, certo? The bread coming from the bakery. Então, the bread. What is bread? Bread, que significa pão. Então, o pão, ele vem da bakery. Ele é preparado na bakery. It's okay? Gas station. Gas station, posto de gasolina, where the car is filled. Então, é o lugar onde o carro é abastecido, é preenchido, né? Gas station, at the gas station. Stadium. Stadium, que significa estádio. Então, football players take place at the stadium. Então, o estádio, né? Nós temos esse espaço aqui na nossa cidade. Então, futebol. Joga-se futebol no estádio, certo? É um espaço para a prática do futebol. Square, que é praça. There are so many, a lot of squares in our city. Tem muitas praças na nossa cidade. Então, square significa praça. Square is in the downtown, for example. Então, a praça está no centro da cidade, por exemplo. Gym, the gym significa academia de ginástica. Então, the gym is closing here. It's closing from here. Então, a academia de ginástica é próxima daqui, for example. Então, gym, academia de ginástica. E por último, of the last, é store. Store, que significa loja. For example, she bought her things at the store. I bought my things at the store, or he bought him things at the store. Então, ele comprou as coisas dele na loja. It's okay? Now we have our activity from the places of the city. No primeiro pede which are these places of the city. Então, vocês podem separar o caderno, certo? Para ir fazendo as anotações. Pede pra gente escrever quais são os lugares da cidade em inglês, conforme cada uma das imagens. Então, na primeira imagem, a gente tem ali o sinal de duas crianças e é uma imagem muito referente ao ambiente escolar. Então, in English, and here I say write escola, seria, nesse caso, school. Para eu dizer e escrever escola em inglês, seria school. A gente tem, na segunda imagem, the cross. Cross, e aí seria a cruzinha, né? Geralmente a cruz vermelha é algo referente a um ambiente de cuidados, para o cuidado humano. E aí a gente seria hospital. Hospital, acertou quem disse hospital. Na terceira imagem, a gente tem o desenho de uma letter. Letter, que é carta, certo? Em inglês. E aí, não mais, né? Nós não temos com frequência mais a utilização das cartas. Mas aí, em inglês, esse espaço seria post office, certo? Post office, agência dos correios. Que era a grande responsável, né? Ainda é, pela distribuição de cartas, mas não é mais tão utilizado. Temos também a imagem de um supermercado, perdão, a imagem de um supermercado na quarta, e aí seria supermarket. Posteriormente, the next image, we have the forestation, que é o posto de bombeiros, certo? Esse lugar, esse ambiente onde ficam os bombeiros. E por fim, a gente tem a imagem aí de um espaço com dinheiro.
with the money. With the money, e aí a gente deduz que seja the bank. The bank, que significa banco. Então, o adequado seria bank. The second, list the places in the city according to the numbering. Então, pede para enumerar os lugares da cidade de acordo com a numeração, com os números. Então, a gente tem hospital, lá embaixo, hospital, park, bus stop, bank, post office, museum, church, fire station, train station, shop, police station and the library. E a gente vai procurar cada um desses lugares, certo? Conforme a numeração e colocando esses números nas imagens. Lá no primeiro, a gente tem um lugar com o símbolo de dinheiro, certo? E aí a gente deduz, procura na numeração, a numeração lá embaixo, que é bank, né? Bank. Qual seria? What the number? Bank. Bank seria number 4. Então, o número 4 iria para lá, certo? Ao lado da imagem de bank, nós temos algumas cartas, some letters. Então, seria a agência dos Correios, né? Então, colocaríamos nesse espaço post office. Post office, que é a agência dos Correios. It's okay? The next image, na próxima imagem, a gente tem o carro ali dos bombeiros, então a gente já sabe que é um ambiente referente ao posto de bombeiros. E aí seria number 8, perdão, sorry. Number 8, fire station, or fire station, number 8. In the next, na próxima, lá em cima a gente tem 2 policiais, né, na frente. E aí a gente deduz que seja a delegacia, um ambiente onde ficam os policiais. E aí o número adequado seria 11, que é police station. Então colocaria put the 11, colocaria o 11 lá naquele espaço. Mais embaixo, aqui no canto, a gente tem uma estação de trem, né? Na nossa cidade nós tínhamos um trem, mas hoje não mais. Ainda temos uma antiga estação de trem, mas aí, para dizer estação de trem em inglês, a gente diria train station, the number 9. Então, o número 9 iria para lá, onde temos train station. Temos também a imagem de algumas crianças na imagem seguinte, lendo um livro. E aí a gente deduz que seria uma biblioteca, né? Então, library, que é biblioteca. Mais embaixo, a igreja. Então, igreja em inglês, vimos que é church, igreja. Então, colocaríamos o número 7, number 7, in this place. Temos também uma parada de ônibus. E aí a forma correta de dizer em inglês seria bus stop, né, a parada de ônibus. E aí bus stop number 3. It's okay. Mais embaixo, lá embaixo, do outro lado, temos a cruz vermelha, né, the Red Cross. E aí colocaremos hospital. Hospital number 1. Number 1. Temos after the hospital, depois do hospital, nós temos the shop, que é um lugar de compras, certo? Uma loja. Temos também, depois da loja, abaixo da the church, abaixo da igreja, temos o museu, né? Museum, the important place, the place that it keeps histories, um lugar que mantém a história de um lugar, de uma cidade. Então, museum. E, por fim, the park number 2. It's okay? Finalizamos os conteúdos referentes ao 8º ano, Places of the City. Continue praticando o inglês. Espero ter ajudado. At the next time. See you soon. Bye.